Boa noite a todas e a todas, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Nunes, sou professor e pesquisador da área das plantas daninhas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Serei o mediador desta palestra de encerramento. O segundo webinar Circuito de Palestras Agronômicas é um evento promovido pelo Centro Acadêmico da Agronomia do FRS Campo Sertão, o CAS, em parceria com o Diretório Acadêmico da Agronomia do FRS Campus Ibirubá, o DEAGRO. Diante do cenário atual que acompanhamos em nosso país e no mundo, muitas pessoas tiveram que mudar o seu modo de vida, então novas formas de trabalhar e estudar, de se divertir. E tendo em vista essas condições e buscando o aperfeiçoamento técnico, os representantes dos alunos dos cursos de agronomia do campus Ibirubá e Sertão encontraram uma forma de estreitar a relação entre os campi e unir conhecimentos através da realização deste segundo webinar. O evento teve início na segunda-feira e hoje tem sua última palestra. Todas as palestras ocorreram às 20 horas no canal YouTube do AgroFRS Sertão. Ainda antes do início desta palestra, gostaríamos de convidar os espectadores a seguir as redes sociais do CAS e do EDEAGRO, que no caso são o @agroifrs Sertão para o Instagram, Facebook e YouTube, e para o Campus Ibirubá, para o Instagram é @deagroibirubá. No dia de hoje, nós teremos como tema novos desafios no manejo de plantas daninhas, com o professor Dr. Mauro Antônio Rizardi. O professor Mauro possui graduação em agronomia pela Universidade de Passo Fundo, mestrado e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é professor titular da Universidade de Passo Fundo, tem experiência na área de agronomia, em ênfase em herbologia, atuando principalmente nas linhas de pesquisa de ecofisiologia, manejo e controle de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas. É professor do programa de pós-graduação da agronomia da UPF e orienta nos cursos de mestrado e doutorado. Também é idealizador da plataforma UpAir. Professor Mauro, por favor, fique à vontade, o senhor tem 45 minutos e mais depois teremos um tempo para as perguntas. Fique à vontade. Boa noite a todos, obrigado, Anderson. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder colaborar com essa importante iniciativa que o Instituto Federal teve e está tendo de levar a informação nesse momento, né, difícil que nós estamos passando, mas que, ao mesmo tempo, ele cria oportunidades para a gente poder interagir com vocês de outra forma, mas interagindo sempre. Dentro do que foi proposto, a gente vai tentar colocar um pouco a nossa percepção em termos de desafios que nós temos no manejo de plantas daninhas. E a vantagem de a gente ter já 30 anos de corrida na área de plantas daninhas é que a gente pode traçar um paralelo entre o como era e como hoje está o manejo de plantas daninhas e também dar a nossa opinião sobre a perspectiva futura em termos de manejo dessas plantas como um todo. Eu gostaria de fazer uma primeira introdução, colocando um pouco para vocês um cenário evolutivo, principalmente do manejo de plantas daninhas da soja. Como eu sei que tem boa parte do público que está nos acompanhando, é um público mais jovem, que não vivenciou, né, a realidade que nós tínhamos no manejo de plantas daninhas. Então, nós começamos a estabelecer a cultura da soja, principalmente uma cultura importante no cenário nacional, onde nós começamos a ter uma situação inicial de uma semeadura convencional, né, onde nós trabalhávamos basicamente com alguns herbicidas, na época eram poucas moléculas, né, herbicidas pré-emergentes. Posteriormente evoluímos para um sistema de semeadura direta, onde começou a aumentar o número de moléculas de herbicidas para serem utilizados, né? Mas nesta época, até a metade dos anos 90, nós integrávamos também no manejo de plantas daninhas, não só o aspecto químico, nós integrávamos também outras práticas, até porque a quantidade de moléculas, como eu disse antes, elas eram reduzidas.
A partir dos anos 90, nós continuamos com a planta de semeadura direta, mas tivemos algumas mudanças, onde começou a ter casos onde algumas espécies já não eram mais controladas, porque houve a seleção dos biótipos resistentes, principalmente aos herbicidas ALS, que eram muito utilizados naquela época, e mesmo dos ACCase. E aí nós passamos um período de tempo, aí até final dos anos 90, com esse cenário de bastante problema de resistência, da necessidade da gente ter que fazer muitas misturas de herbicidas, trabalhando com herbicidas pós-emergentes. E aí, no final dos anos 90, entrou a soja tolerante ao herbicida glifosato, que modificou, que revolucionou, né, o manejo de plantas daninhas na época, né, e nós acabamos fazendo o controle basicamente em cima desta molécula, e isso perdura em algumas situações até hoje, mas hoje já com um cenário um pouco diferente, onde também nós já temos os casos das resistências a glifosato, resistências múltiplas, a ausência de rotação, alguns pontos, então, que eu vou colocar ao longo da apresentação. Isso é só para dar uma trajetória para vocês em relação ao manejo. E essa trajetória, ela nos traz alguns ensinamentos, obviamente, ao longo do tempo, mas também ensinamentos que nós muitas vezes não seguimos, e a gente vai colocar alguns deles que nós esquecemos totalmente. Mas, acima de tudo, eu queria colocar nível de complexidade. Ou seja, de tempo em tempo, nós temos uma mudança no processo de complexidade. Nós tivemos um primeiro cenário que era mais fácil, mesmo tendo poucas moléculas, mas nós tínhamos poucas espécies daninhas problema. Depois se tornou complexo, com o momento das resistências aos herbicidas ALS, principalmente, que eram os mais usados. Entrou a soja RR, ficou mais fácil, apareceram as resistências mais complexas, e eu diria assim, a partir dos anos de agora, nós vamos ter um cenário de muita complexidade. Ou seja, em nenhum momento da trajetória toda de manejo de planta daninha, nós vamos vivenciar o que nós vivenciaremos a partir de agora em termos de complexidade. Do meu modo de ver, obviamente, né? E em cima disso é que eu organizei a nossa apresentação. Ou seja, trabalhar um pouquinho em cima desses novos desafios, levando em consideração aspectos como, por exemplo, espécies de plantas daninhas, quais são elas que hoje nos preocupam, trabalhar um pouquinho de novos desafios em cima das resistências em si, obviamente dando uma visão geral, novos desafios em termos de adoção e visão do manejo integrado, e também a nossa visão em termos de uso nas novas transgenias que entrarão no mercado a partir da safra seguinte, ou mesmo a partir de 2021-22. Então, inicialmente, em termos de espécies daninhas, nós temos um cenário, e se eu pegar no Rio Grande do Sul, pegar Paraná, se eu pegar o centro do Brasil, vai mudar um pouco as espécies, mas nós temos um cenário que tem velhos problemas, ou seja, velhas espécies daninhas, e por serem velhas não quer dizer que nós aprendemos a manejá-las, mas são velhos problemas que estão aí. Por exemplo, buva é velho para nós, sul do Brasil, mas para a região centro-oeste é uma planta nova dentro do sistema. Mas, de qualquer forma, a buva eu considero já como uma planta onde nós temos um domínio de informações significativo. Faz 15 anos que foi identificado o primeiro caso de resistência. Então, nós já temos um domínio da informação. Isso não quer dizer que seja fácil de manejar, mas é um dos desafios que nós temos, é entender também essa dinâmica toda. A Zevem, dentro dessas duas primeiras, aí, mais a Zevem no sul do Brasil, mas nós temos outras espécies que são bastante conhecidas e que estão se tornando problemas, que são desafios atuais. A poaia, né? Se nós pegarmos as rubiáceas, pegar a poaia no Rio Grande do Sul, mais a região do Paraná, a erva quente, se nós formos mais para o Mato Grosso, Bahia, nós vamos ter situação da vassourinha de botão, que são plantas de difícil controle, o próprio leiteiro, corda de viola, ou seja, é um cenário de velhos problemas, mas que também aí estão nos dando dor de cabeça em termos de manejo, tem alguns desafios, a gente vai colocar na sequência para vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, dentro desses novos desafios, é um cenário novo que nós temos, né, cada vez crescente mais em algumas regiões. Eu falei inicialmente que buva não era nova para o sul do Brasil e que era para o centro-oeste. Se nós pegarmos agora o amargoso, ele é relativamente novo para o Rio Grande do Sul, mas ela já é uma planta bastante trabalhada em condições e conhecida em condições de
sudeste do Paraná, já começando centro-oeste, ou já com uma infestação alta no centro-oeste, mas que no sul, no sul frio, que eu digo, ele não tem uma importância ainda tão significativa, ainda. Mas hoje a gente já está tendo várias reclamações, várias situações da ocorrência dessa espécie dentro do cenário agrícola também do frio. E esse é um cenário que nos preocupa no futuro, porque as alternativas que nós temos de manejo das gramíneas, elas, em termos da cultura da soja, em pós-emergência da soja, eles se resumem basicamente em herbicidas da CCase. Ou seja, nós temos poucas ferramentas para trabalhar com essas espécies. E nós temos a tendência de ter uma preocupação maior, no primeiro momento, com as perenes, as gramíneas poáceas perenes. Inicialmente, eu estou colocando o capim amargoso, mas nós já temos no cenário do Rio Grande do Sul, né, mais em algumas regiões do que em outras, o capim rabo de burro, que também é uma gramínea de difícil controle, tão difícil controle quanto o próprio amargoso, duas espécies perenes, e que nos preocupa muito dentro desses desafios aí que nós temos. Então, eu diria assim, se vocês me perguntassem quais são os principais problemas futuros que nós teremos, eu diria assim, é o agravamento no aparecimento e na dificuldade de controle dessas duas espécies gramíneas perenes. Mas se não bastasse só as gramíneas perenes, nós também temos casos já de situações de dificuldade de controle e aumento da infestação de espécies como capim-pé de galinha. Centro-oeste sempre foi um problema. Goiás, por exemplo, é uma planta daninha comum e tem dificuldade de controle, mas que está começando em outras regiões do Brasil, como o próprio Rio Grande do Sul, a aumentar a ocorrência dela e com uma dificuldade bastante grande de nós trabalharmos ela dentro do sistema. Mas é uma das gramíneas anuais, que no primeiro momento seria mais fácil de controlar. Porém, para essa espécie capim-pé de galinha, as alternativas em pós-emergências, para pós-emergências, elas são limitadas. Então, nós temos que buscar outras ferramentas para tentar integrar dentro do processo, e aí depois a gente vai comentar um pouquinho a questão dos pré-emergentes, para trabalhar algumas dessas espécies. E também nós estamos observando os casos do aparecimento de capim-arroz. E é interessante porque capim-arroz, ele já é uma plantaria bastante comum nas áreas de arroz, né, e a gente acredita que essa migração dessa espécie para as áreas de planalto tenha vindo a partir das áreas de arroz. Mas nós já temos relato da presença dessa planta também em regiões onde não se esperava, por exemplo, áreas em Londrina, Maringá, naquela região, e já está ocorrendo bastante a presença dessa espécie, e também com uma dificuldade bastante grande de controle, porque ela vem junto já aspectos relacionados à própria questão da resistência associada. Então, em termos de espécies daninhas, eu diria, no primeiro momento, as gramíneas despontam. Porém, nos últimos anos também, nós temos observado a evolução e aparecimento de novos problemas associados também às chamadas plantas daninhas dicotiledôneas, ou mesmo outras monocotiledôneas, como a própria trapoeraba, né? Então, se eu pegar a losna dentro de uma dicotiledônea, que é uma planta que está se adaptando mais e se tornando um problema mais em regiões mais frias, tanto o Paraná, quanto os Campos Gerais do Paraná, quanto o Planalto do Rio Grande do Sul, já com uma planta problema e com uma dificuldade muito grande de controle, se não bem manejada, ou seja, a planta adulta é difícil de controlar. Nós temos, por outro lado, a trapoeraba, que é uma planta também já antiga, mas que para o sul do Brasil ela não era comum, mas que hoje, nas áreas irrigadas, onde tem pivô, né, a questão da umidade, da adaptabilidade dela, também está se tornando um problema recorrente e uma preocupação que nós temos que trabalhar aí nessa diversidade de espécies todas que nós temos no sistema. E tanto a losna quanto a trapoeraba são plantas de difícil controle quando adultas. Então, restringe bastante as alternativas de controle. Além dessas, nós temos recentemente aí a introdução do caruru, no caso do sul do Brasil, o Amaranthus híbridos, né, o caruru roxo. Então, aqui vocês têm um mapa idealizado pela Fundação ABC, mas que contou com a participação de várias instituições, onde a gente percebe já um processo de
ocorrência ou de relatos da presença dessa espécie em diferentes municípios já do Rio Grande do Sul. Eu tenho acompanhado, tenho monitorado pelo menos 15 municípios aí que a gente tem acompanhado, coletado plantas e trabalhado já com a identificação e com a caracterização dessa planta dentro do sistema. Para vocês terem uma ideia, né, como ela entrou, ninguém sabe exatamente, mas as áreas onde eu tenho monitorado, o que a gente tem observado? Tudo passa por a integração ou processos que integram a produção animal. Seja através da utilização de pastagens ou coberturas, mesmo vegetais, né? Como, por exemplo, esse é o primeiro caso que a gente acompanhou, em Pontão, no Rio Grande do Sul, 2018 e 2019, faixas de distribuição espalhadas pela colhedora, mas também pelo processo de semeadura da cobertura. Mas as demais áreas onde a gente tem acompanhado, todas elas associadas a quê? Ao processo de disseminação, integrando a produção bovina, a produção de aves, a utilização da cama de aviário, e mesmo a produção de suínos, ou seja, estercos do suíno levado para as áreas de lavoura e acabando por disseminar essa planta em diferentes municípios, diferentes regiões. Eu diria assim para vocês, junto com as gramíneas, que eu acredito que vai ter um processo mais lento, de problema para nós, essa espécie tenderá a ser o grande desafio nessa próxima safra, nessas regiões onde foi observada poucas infestações ou pequena infestação nessa última safra. Até porque muitas dessas lavouras são pequenas propriedades onde se trabalha com o sistema de colheita terceirizada. E as colhedoras são os principais agentes de distribuição e de disseminação dessas sementes de uma lavoura para outra, ou mesmo espalhando dentro da própria lavoura. Então, nos preocupa bastante essa espécie. Só para a gente ter uma ideia, que é uma espécie nova para a maioria, ela tem algumas características similares, até algumas delas, ao Amaranthus palmer, o caruru gigante, que tem relatos da ocorrência dele no Brasil, na região centro-oeste, né, que é a questão do pecíolo mais longo do que a folha, como vocês podem observar aqui nessas fotos aqui. Né. Algumas características de presença de pilosidade ou de um pequeno espinho na extremidade da folha, e outras características que são bem particulares. Mas talvez a mais importante característica para diferenciar essa espécie, para a gente ficar atento no campo, está associado com a inflorescência. No caso do Amaranthus híbridos, é uma planta monóica, ou seja, o macho e a fêmea estão na mesma inflorescência. Mas a gente percebe nessa inflorescência a presença de espinhos, diferentemente das demais espécies de caruru. Então, essa presença desses espinhos e elas ter o macho e a fêmea na mesma flor, ela é um indicativo da presença dessa espécie. Se fosse um Amaranthus palmaris, se fosse um Amaranthus, o caruru gigante, ele também teria espinho, mas somente na fêmea. No macho, eles são separados, é uma planta dioica, o macho e fêmea separado, então eles teriam as estruturas reprodutivas separadas, nas inflorescências. No caso da fêmea, ela teria a presença de espinhos. Então, uma forma de a gente identificar essa espécie e poder, né, tomar um cuidado maior em relação ao manejo. Depois eu vou colocar algumas considerações em relação ao manejo, que eu acho que são importantes quando a gente entrar adiante na nossa apresentação. Então, nesse primeiro momento, eu queria chamar a atenção das espécies em si. Ou seja, nós temos problemas de espécies antigas, que nos dão dor de cabeça, e temos novas espécies aí que estão num processo de evolução bastante significativo da ocorrência e que nós temos que ficar alertas para que isso, essa proporção de disseminação, ela não aumente muito ao longo do tempo. Outro ponto que eu queria colocar para vocês são os desafios associados à resistência. E aqui eu peguei os dados do Ian Heap, onde ele trabalha, né, com os registros, os casos de resistência, e procurei fazer uma pequena adaptação no mapa aí para a gente chamar a atenção da nossa realidade de Brasil. Né? Então, nós temos aí, arredondando, são 36 casos de resistência simples que nós temos, né, de espécies com resistência simples, e essas resistências simples, elas têm aumentado
significativamente ao longo do tempo. Se nós observarmos aqui, desde o primeiro relato aqui observado nos anos 90, olha a velocidade com que vem aumentando os casos de resistência. Para diferentes mecanismos, nós temos aqui o principal mecanismo, aquele que mais tem casos de resistência, são os ALS. Mas já em segundo lugar, nós já observamos os inibidores da IPS-PS. Então, o glifosato também passa a ser importante, e acima de tudo, pelo número de espécies resistentes já, mas acima de tudo, pela expressão de uso desse produto ao longo dos sistemas produtivos, tanto em soja, milho, algodão, ou seja, a importância dele dentro do cenário mundial. Além de outros mecanismos de ação que têm espécies também já com relatos de resistência. Mas a resistência simples é uma preocupação. A maior preocupação que eu vejo, e o grande desafio que nós temos, são as resistências múltiplas. E essas resistências múltiplas, a partir do ano de 2004, elas foram sendo incrementadas de uma velocidade rápida. Inicialmente até não foi tão rápida, mas a partir de 2008, observa que o pico que houve, que o crescimento acelerado que houve de relatos de casos de resistência múltipla. Hoje, no Brasil, nós temos 16 espécies com resistência múltipla. Então, é um desafio significativo que nós temos aí. Por que é um desafio? E aí que eu vou abordar esse desafio da resistência. Porque nós temos que ter uma ideia hoje, quando eu vou fazer, por exemplo, uma indicação de um controle de uma planta daninha para um produtor. O que nós precisamos saber, inicialmente? Qual é a espécie, obviamente, né? Mas hoje não adianta mais eu saber qual é a espécie. Por exemplo, se eu olhar para essa área aqui de soja pronta para colher, esta buva. Por que sobrou essa buva? Será que foi por mau manejo? Será que foi por estágio errado da aplicação? Dose errada? Eu sei que é buva. Mas qual é a indicação que eu vou dar para o próximo ano para esse produtor, em termos de controle químico? Será que esta buva é sensível? Nós sabemos hoje que na maioria das regiões, aí pegar a região onde eu atuo, 20% da população somente é sensível ao glifosato. O restante da população é resistente. Mas ela é resistente somente ao glifosato? Ou se essa buva já tem resistência múltipla, glifosato, o AEPS, PS e ALS? Ou qual é a proporção que nós temos já de buva resistente a fotossistema 1? Essa resistência fotossistema 1, ela é cruzada ou é somente já é resistência múltipla a IPS, PS, ALS? Ou já podemos ter situações, como exemplo que tem no norte do sudeste do Paraná, resistência a 6 mecanismos de ação. Então, hoje a complexidade, o desafio hoje de nós passarmos a informação para o produtor é saber qual é a buva que eu tenho na área, qual é o grau de sensibilidade ou mesmo de resistência que eu tenho em cada uma dessas populações. Então, a dificuldade de reindicação, ela está cada vez maior. Então, não adianta eu querer fazer uma receita em termos de indicação. O que eu fizer para uma lavoura pode não funcionar para outra, assim como for para outro estado, não pode não funcionar. Eu tenho que saber a característica daquela população em si. Da mesma forma, eu posso pensar no azevém. Aqui eu peguei um dado do Leandro Vargas, de 2013, mas para mostrar para vocês a dificuldade que nós temos hoje também para o azevém. O azevém, nós temos essa área em vermelho, né, que é as áreas onde tinha, na época, hoje está mais disseminado ainda, relatos de resistência ao glifosato, ao EPS-PS. Nesta outra área do mapa aqui, essa área em azul, nós temos os relatos de resistência a ALS. E nessa área em verde, nós temos relatos de resistência a CCase. Então, se eu juntar esses 3 mapas, vocês vão ver que vão ter áreas que vão estar sobrepostas, com resistência aos 3. Nós temos relatos oficiais já de resistência aos DIN, né? Relatos oficiais de resistência múltipla, EPS, PS, CCase, EPS, PS, ALS, e temos populações, embora sem o registro oficial, já com resistência aos 3. E algumas situações aí com alguns escapes também aos FOP. Então, olha a dificuldade que nós temos. Aí eu olho para o azevém e fico pensando, qual é este azevém? Se é o resistente a CCase, se é o resistente a ALS, se é o resistente a EPS-PS, ou se tem resistência múltipla. Vamos adiante.
Se nós pegarmos essas espécies daninhas aqui, amargoso, caruru roxo, leiteiro, o cenário é o mesmo. Eu tenho leiteiro, amargoso está aparecendo, começou a aparecer no Rio Grande do Sul. As populações que nós temos acompanhado, todas elas já são, que pelo menos que eu tenho testado, elas são resistentes ao EPSPS. Mas nós já temos casos do Mato Grosso de resistência à CCase. Então, se eu tenho amargoso suscetível a glifosato, é uma coisa, é um manejo. Se eu tenho resistente a glifosato, é outro manejo. O caruru roxo já chegou com o upgrade, já chegou com os opcionais, já chegou com resistência ao EPSPS e ao próprio ALS. Ou seja, a dificuldade de controle já vem embarcada com a introdução da espécie. Então, menos mal, porque pelo menos eu sei que essa espécie aqui eu não vou conseguir controlar com glifosato e com ALS. Porque a população que tem, ela é necessariamente resistente a esses dois mecanismos de ação. Já para leiteiro é mais complicado. Leiteiro tem populações dos anos 90 lá de resistência a ALS, né? Tenho populações também já com resistência, mais são populações do Paraná, da região do Pato Branco, com resistência a ALS e Protox. E recentemente foi identificado um biótipo no Paraná, né, com resistência a EPSPS. E nós já estamos recebendo reclamações também no Sul de escapes, de falta de controle, né? E aí muitas vezes se associa diretamente à resistência, não necessariamente, mas nós temos que ter a segurança para indicar para o produtor se é resistente ou não e o que nós podemos fazer para manejar essas situações. Então veja o nosso problema, nós temos o desafio das espécies e ao mesmo tempo nós temos espécies que nós não sabemos qual é o grau de resistência, qual é a resistência que ela tem naquela população específica daquele produtor, ou daquela área, daquela região. Então, o que nós precisamos? Cada vez mais é aprofundar a pesquisa, cada vez mais é testar, avaliar, para dar uma resposta para a assistência técnica, dar uma resposta para o produtor em termos de um manejo seguro, né? Que eu possa posicionar para eles, não, nesta condição aqui, ou por exemplo, de leiteiro, você pode usar o glifosato ou não, né? Eu tenho que ter essa segurança. Nessa condição de amargoso, bom, se eu tenho uma sensível ao glifosato, como disse antes, tudo bem, uso, mas eu tenho que dar segurança para ele, que ele, ao usar, ele vai controlar essa planta daninha. E hoje nós não temos essa segurança. Então, isso nos dificulta bastante em termos de posicionar as indicações de manejo. Mas temos que enfrentar isso. E a nossa forma de enfrentar, que eu vejo, é a gente integrar práticas. E aqui eu coloco o desafio como visão e adoção de manejo. O que eu chamo de visão? Né? Primeiro ponto, e eu coloquei uma frase aqui que eu gosto muito de sempre reforçar, que controlar a planta daninha se faz inclusive com herbicida. Herbicida não é solução. Herbicida é uma ferramenta importantíssima, mas que deve ser usada de forma integrada a outras estratégias de manejo. Se nós deixarmos somente por herbicida, nós vamos ter seríssimos problemas e cada vez vai ficar mais difícil de enfrentar as dificuldades que eu coloquei antes para vocês. Ou seja, nós temos que necessariamente integrar práticas, integrar manejo cultural, manejo preventivo, com manejo mecânico e o químico. Tá? Outro ponto importantíssimo que eu acho, e aí a geração mais nova tem que se atentar. Olhem o passado. Hoje a gente está vendo muito posicionamentos, né, importância das coberturas vegetais, dos mix de cobertura, da proteção do solo, como se fosse algo novo. Pessoal, isso é antigo, e eu trouxe uma foto aqui para mostrar para vocês. Essa foto é de 1986, em Ipiranga do Sul. É foto do engenheiro agrônomo Wilson Remor, onde ele, já naquela época, ele trabalhava com a ideia, e se trabalhou com a introdução do plantio direto nessa época, né, com a ideia da semeadura em cima de uma cobertura vegetal. Qual é que é a espécie que vocês estão vendo aqui nessa área de pousio aqui? É a buva. A buva não é de agora. A buva não apareceu em 2005. Apareceu em 2005 os biótipos resistentes, foram selecionados, mas a buva sempre acompanhou as áreas mal manejadas de plantio direto, sem palha no sistema, ou sem a adoção de um pré-emergente, ou sem a adoção de uma boa dessecação para a semeadura.
Então, esta realidade e esse benefício da cobertura, nós já conhecemos há muito tempo. Só por que isto não acontece? E aí eu traço um paralelo. Olha essa foto de 86 e olha essa foto aqui de final de 2019, safra 2019-2020, onde eu tenho aqui 100 palha de aveia, altíssima infestação de buva. Com palha de aveia, pouca infestação de buva. Vocês estão vendo aqui a diferença? Ó. Esse limite aqui. É basicamente ter palha e não ter palha. Então, o que acontece aí? Será que o problema é a falta de informação? Será que o problema é a falta de resultado de pesquisa que comprove isso? Existem inúmeros trabalhos antigos, recentes, e que são importantes serem continuados sempre para mostrar esses benefícios. Mas, acima de tudo, nós temos que mudar nossa postura. Nós temos que entender que muitas das práticas antigas têm que ser voltadas a trabalhar dentro do sistema. Quando eu trabalho somente com químico, talvez eu pudesse até, em algumas situações, solucionar para algumas espécies daninhas, mas para a maioria, como essas aqui, eu tenho que trazer outro aliado. Senão, acontece essa velocidade rápida de seleção de resistência que a gente observou nos slides anteriores. Ou seja, eu tenho que buscar integrar estas práticas. Outro ponto importante para os mais jovens: olhem o rótulo dos produtos, olhem as indicações dos produtos. O que fala o rótulo em termos de dose e em termos de estágio de aplicação? Quem define a dose do herbicida é o fabricante a partir de resultados de pesquisa. Então, eu tenho que padronizar a utilização, usar e seguir a bula, a indicação de dose, a faixa de dose. Tá? Posso até variar um pouco mais, um pouco menos, dentro de uma determinada margem de segurança, conforme o estágio da planta daninha. Observe as indicações e vejam lá qual é o estágio que a planta daninha está indicada para aquele herbicida controlar. São plantas jovens. Jovens. E o que é uma planta jovem? 2, 4, 6 folhas. E, em algumas situações, 8 folhas. E se passou a mensagem ou a ideia de que quando entrou a soja RR, esses conceitos básicos de estágio de aplicação foram abandonados. E hoje a gente só vê reclamação de pessoal vem com uma árvore para a gente controlar, para a gente atuar como bombeiro. Então eu concordo, é difícil controlar margosa, é extremamente difícil. É difícil controlar buva, é difícil, mas pegar 2 exemplos aí, mas é difícil plantas adultas, plantas jovens é mais fácil. Então, trabalhar com esses conceitos, retomar esses conceitos são importantes. Aqui tem um trabalho feito pelo Theodor Schneider, na tese dele, onde ele procurou testar várias situações. Eu peguei só 3 herbicidas, herbicida A, herbicida B, herbicida C, e aplicações de diferentes alturas de planta de buva. Né? Nem estou falando de número de folhas, aqui está a altura de planta. Muitas recomendações a gente vê, não, aplica, a buva está com 10, 15 centímetros, aplica tal produto. Abaixo de 20 centímetros posso colocar. Ah, eu garanto o meu produto. Tá? Só que, na verdade, o que a gente observa? O controle variável em função do tamanho da planta. Às vezes eu posso até ter um certo controle, uma planta um pouco maior, mas ele deixa a desejar. Então, se a gente observar aqui, ó, buva de até 5 centímetros, que é uma buva extremamente pequena, vai dar 2, 4 folhas no máximo, aí eu tenho o quê? Controle acima de 90%, 97%, 98%, 98%, 100% de controle. Mas veja que quando eu começo a trabalhar com uma buva um pouco maior, os graus de controle já vão diminuindo. E aí não estou falando de resistência, estou falando de estágio de aplicação. Então, muitas vezes a gente diz é resistente, o ZVM acontece muito isso, o pessoal diz é resistente, mas eu aplico fora de estágio. Então, esse ponto ele é importantíssimo, a gente saber qual é o ponto de maior sensibilidade da planta daninha àquele produto específico, né? E eu poder fazer, usar ele e ter um bom controle. Então, se vocês observarem aqui as buvas maiores, 16 a 25 centímetros, eu tenho um controle que não chega a 50%. E aí, o problema é o herbicida ou o problema é a aplicação? A questão que está por trás aí, é claro, eu trabalhar com a dose correta, estágio correto, mas o que está por trás é como eu deixei esta buva crescer. E por que esta buva é grande? Porque eu estou falhando aonde? No meu manejo.
eu não estou entendendo, não estou conhecendo, não estou interpretando os sinais que a planta está me dando ao longo do tempo. Então, um desafio que nós temos para a juventude, aí, principalmente, é de começar a trabalhar a dinâmica da planta daninha, a entender o processo, qual é o fluxo de emergência da planta daninha, qual é a melhor época que ela vai emergir, quais as condições ambientais para ela emergir nessa condição, qual é o fluxo dela, ou a velocidade, o desenvolvimento dela, como é que ela vai, qual é o ponto que ela vai florescer, quando é que ela vai frutificar, ou seja, eu entender o processo como um todo. Tá? Então, desde a semente, ela vai gerar uma planta, ou é disseminado, gera uma planta, onde é que ela ocorre, se é no milho, se é no trigo, se é na soja, e eu fazer o manejo. Se vocês observarem aqui, nessa foto aqui, do capim rabo de burro, o fluxo de emergência dele vai se dar na soja. Aí, se eu não controlar na soja, o que vai acontecer? Colho a soja, corto ela, para o amargoso é a mesma coisa, corto, vai rebrotar onde? Nas áreas onde eu vou botar uma pastagem, onde eu tenho uma pastagem, ou mesmo uma pastagem de ressemeadura, como o azevém, que parte do Rio Grande do Sul tem isso, ou mesmo onde eu vou usar uma aveia lanço. Mas se eu colocar, por exemplo, colher a soja e fizer um bom manejo, botar uma cultura de cobertura, eu já não vou ter essa planta aqui atrapalhando lá na soja posteriormente no ano. Então, entender a dinâmica, entender o comportamento dela é fundamental. E aí nós temos, por exemplo, as indicações a partir desse conhecimento. Se eu observar assim para amargoso e mesmo para capim rabo de burro, é muito parecido o manejo. O que nós temos aqui? Uma dificuldade muito grande de controle, plantas adultas. Uma planta entocerada é difícil de controlar. Uma planta estressada é difícil de controlar. Mas se eu considerar, por exemplo, num corte de uma planta, bom, eu consigo aí trabalhar um pouco a partir do início de rebrote. Então, se eu pegar dentro daquele sistema, sobrou dentro da soja, colhi a soja, começa a rebrotar, é o momento mais fácil que eu tenho para controlar a planta. Por quê? Ela vem de um rebrote novo, ela não vem estressada, e ela vai retomar o seu crescimento a partir da retomada das reservas que ela tem no seu sistema radicular. E é o momento favorável para fazer o manejo. Mas muitos produtores não fazem porque não querem eliminar a sua pastagem. E deixam para fazer o manejo aonde? Na pré-semeadura da soja, ou seja, lá na primavera, aonde a planta passa o período de inverno estressada, onde tem um acúmulo maior de reservas, né? E é um rebrote mais velho, mais difícil de controlar. E aí não adianta eu querer fazer sequencial, né, de graminicida, botar o glifosato, botar um contato depois. Por quê? Vai sobrar plantas. Vai ter um controle? Tem. 80%, 85%, mas é pouco para essa planta. E ela vai se desenvolver dentro da cultura da soja novamente. E aí começa a perder o controle, o produtor. Começa a se apavorar, como a gente vê algumas situações nesse ano mesmo, o pessoal incorporando ou lavrando, arando o solo, para poder eliminar as toceiras que foram mal manejadas dentro do sistema. Por outro lado, nós temos um momento de extrema sensibilidade da planta, que é a utilização de herbicidas, a fase de semente, ou seja, que me permite a utilização de herbicidas pré-emergentes, que também é um desafio que nós temos aí para trabalhar dentro do sistema. Se nós pensarmos numa outra situação, por um caruru, que é uma espécie que está chegando, o que nós devemos? Qual é o manejo que nós devemos trabalhar? Novamente, ter uma visão de manejo integrado, mas dentro de um modelo de proatividade, ou seja, não esperem que o caruru entre na sua lavoura. Não espere que o caruru aumente a infestação. Comece a adotar as estratégias proativas antes, ou seja, integrando várias práticas. De que forma? Cuidando todo o processo de entrada, ou possível entrada de sementes de fora para dentro. Seja eles de um maquinário do vizinho, seja eles de uma adubação orgânica, seja através da presença do gado, do animal na área, né? Ou seja, eliminar o máximo possível a possibilidade e os riscos da introdução dessa espécie. Cuidar com a procedência da semente de soja, da semente da cobertura que eu vou usar na área, ou seja, a trabalhar com uma proatividade dentro do processo, ou seja, a agir antes de que o problema apareça. Se aparecer algumas plantas, faz como esses produtores aqui, de carazinho, arrancou, ensacou, e está aqui as plantas que ele tinha na lavoura.
Esse outro aqui já tem uma condição pior, esse aqui já tem uma condição de presença, deixou já uma infestação muito, muito elevada, mas de qualquer maneira ele tirou e está fora da lavoura dele. É uma forma de quê? Dele diminuir a reinfestação. Em áreas com baixa infestação, ele não pode deixar disseminar de uma área para outra, ou seja, a mancha, arrancar, como coloquei antes aqui, arranquio, catação, cuidar com a colheita, né? Se tiver que colher a área, colhe por último ela, limpa a colhedora para depois ir adiante, ou seja, não espalhe ela para sua propriedade ou para outras lavouras. Nas áreas já infestadas, nós temos que começar a rever a época de semeadura, ou seja, conhecer o ciclo de emergência dela e ajustar a época de semeadura, trabalhar com herbicidas pré-emergentes, com a chegada das cultivares tolerantes aos herbicidas auxínicos, serão ferramentas importantes, mas até lá, até elas chegarem, nós necessariamente vamos ter que trabalhar com herbicidas pré-emergentes dentro do sistema. Então, aí, nós também temos que entender aonde vamos usá-los e de que forma vamos usá-los. Então, outro ponto importante de visão que nós temos é integrar o manejo dentro da visão de sistema. Não adianta eu trabalhar com controles, por exemplo, na soja, no milho, no trigo, no algodão, cultura que for, eu tenho que trabalhar dentro do sistema. O que eu fizer ou deixar de fazer antes do plantio da soja vai ser problema para a soja. O que eu fizer logo após o plantio da soja vai ser problema para o trigo, para a aveia, mas vai ser problema também para a própria soja. Então, eu tenho que, a partir dessa visão de sistema, que é regional, né, colocar esse sistema dentro de uma escala de tempo e procurar ver as oportunidades que eu tenho de manejo. Então, eu tenho belíssimas oportunidades aqui no pós-colheita da cultura de verão. Ah, mas eu estou numa região onde eu ponho milho safrinha. Bom, aí é um problema. Problema, por um lado, né, de manejo de plantaninha, porque eu vou querer plantar o milho logo depois da colheita da soja. Então, talvez, nesse caso, o meu manejo tem que ser pós-colheita de milho. Mas trabalhar fortemente com o manejo dentro da cultura do milho também, com herbicidas específicos, doses adequadas, para diminuir o impacto da presença das raízes no pós-colheita do milho. No caso das regiões onde eu colho a soja e não planto milho, eu tenho um intervalo de tempo onde eu posso botar uma cultura de inverno, posso botar uma cobertura de verão, antes de ocorrer o inverno. Então, nessa área em vermelho, são oportunidades ímpares que eu tenho para manejar, seja antes de um trigo, antes de uma aveia. Se eu pensar num manejo pós-colheita de trigo, me restringe as oportunidades. Mas no pós-manejo da aveia, eu tenho mais oportunidades, tenho mais ferramentas para trabalhar. Então, em resumo, eu tenho que trabalhar durante o ano todo, não importa a cultura. Se eu trabalhar no inverno agora, buva, manejo de inverno. Diminui a população de buva, o fluxo de emergência de buva para a condição de Rio Grande do Sul, ela ocorre mais a partir do mês de julho, agosto, setembro. Ou seja, se eu plantar o trigo no limpo, eliminei a buva antes, o novo fluxo tem o trigo, posso trabalhar com o manejo dentro do trigo, então manejo de inverno. Antes disso, eu teria o manejo, vamos na sequência, que é o manejo de inverno. Lá na soja, eu tenho manejo pré-semeadura, pré-emergência, pós-emergência. A dessecação é fundamental, semear no limpo é fundamental. Se tiver um pré-emergente, eu falei de alguns desafios, trapoeraba, falei do desafio de poaia, falei do desafio do caruru, das próprias gramíneas. A ferramenta do pré-emergente é fundamental aqui para a gente diminuir esse fluxo, para não jogar toda a responsabilidade no manejo pós-emergente. Isso é integrar práticas químicas a sistemas de culturas na área. E isso também vai me dar a possibilidade de eu rotacionar mecanismos de ação dentro do sistema, o que é importante para diminuir a velocidade da seleção de biótipos resistentes. Na pós-colheita das culturas, tão importante quanto é manejar na cultura, é manejar pós-colheita. O manejo outonal, o manejo pós-colheita, como quero chamar, ele é fundamental. E aí nós temos a questão dos pré-emergentes. Então, os pré-emergentes, eles devem ser vistos como ferramentas também importantes da gente trabalhar o sistema, para diminuir a pressão de seleção de resistência ao glifosato, para nos ajudar a controlar plantas tolerantes e resistentes, para nos manter a seletividade. Então, isso é importante conhecer qual pré-emergente, que situação, vou colocar a dose, né? Então, isso requer o conhecimento cada vez maior do agrônomo, do técnico de campo, de como escolher esses produtos aí, com o objetivo, basicamente, de diminuir a mato-competição causada pela presença de planta daninha.
E o último tópico que eu quero abordar com vocês é a questão das novas transgenias. Então, os desafios que nós temos é, primeiro, compreender, conhecer as novas tecnologias, saber as potencialidades dela, quais são as limitações. Então, aqui nós temos algumas das transgenias já existentes no mercado, RR, cultivance, falta de cultivares. Nós temos basicamente LL já tem no mercado também, e vamos ter essas outras duas, que é o Enlist e o Xtend. O que elas trazem no seu bojo em si, na sua concepção? As tolerâncias a insetos, que a gente não vai comentar, mas trazem a tolerância a alguns mecanismos de ação importantes. Por exemplo, o LL é basicamente o glufosinato de amônio, a glutamina sintetase, a mecanização. O Enlist, nós temos já uma complexidade maior, onde tem auxinas, no caso 2,4-D, glifosato, o próprio glufosinato de amônio, e também aqui aos FOP, no caso para o milho. E o Xtend, a resistência já é ao dicamba e ao glifosato. Então, começa a ter uma diversidade maior de mecanismos, e uma complexidade maior para a gente trabalhar. Então, este manejo com a introdução desses herbicidas, essas novas ferramentas aí transgênicas ou de transgenias diferentes, ele será mais complexo. Nós vamos ter que começar a mapear qual é a cultivar que eu usei no ano anterior para depois poder eliminar ela com outro herbicida na sequência, poder trabalhar bem isso. Exigirá maior conhecimento e capacitação. Obrigará detalhamento planejado e antecipado da lavoura, a própria questão da aplicação do produto, visão de sistema e não da cultura, trabalhar a questão da tecnologia de aplicação, vou comentar um pouquinho rapidamente depois para vocês, ou seja, a responsabilidade da aplicação segura e eficaz do herbicida vai ser muito maior, seja para culturas sensíveis próximas, ou seja, para a mesma lavoura de soja do mesmo produtor. Ele vai ter que ter um cuidado redobrado aí, uma mudança completa de postura que vai exigir tecnificação. E não vai dispensar a integração de práticas ou das boas práticas agrícolas no manejo dessas plantas daninhas. Então, só para colocar alguns exemplos para vocês aqui, para amarantos híbridos, eu tenho alternativas de controle, com glufosinato, com dicamba, com o 2,4-D, ok. Mas vejam que eu tenho também limitações de estágios de aplicação. Não é qualquer situação que eu vou poder aplicar. Então, vão ser ferramentas importantes para essa espécie? Vão, mas eu tenho que cuidar. Observe aqui, 10 dias após a aplicação, glifosato, glufosinato e glufosinato, 2,4-D, dicamba e clorimuron. Então, a resistência, no caso, ao ALS e ao PSPS ao ALS, o controle não ocorreu. Isso aqui é dado de campo, estágio de 6 folhas. Agora, observe aqui uma ferramenta, glufosinato. Funcionou muito bem no início, mas 20 dias depois, já teve rebrote. Então, tem que cuidar. Eu tenho que trabalhar combinando os produtos, somente, mesmo trabalhando aí com somente o dicamba ou somente com o 2,4-D, eu posso ter alguns escapes de plantas, aquelas maiores, então tem que tomar cuidado com o estágio. Novamente, é uma tecnologia nova, mas que eu não vou poder esquecer princípios básicos de momento de aplicação desses herbicidas. Outro ponto importante que a gente tem que chamar a atenção de vocês é a sensibilidade das culturas a esses produtos auxínicos. Por exemplo, ao 2,4-D, por exemplo, aqui é o 2,4-D, desculpa, aqui é o 2,4-D e em cima é dicamba, que nos vai dar essa condição que a gente tem que tomar cuidado. Só para vocês terem uma ideia, aqui é simulando 10 ml por hectare de 2,4-D e 5,8 ml por hectare de dicamba. Veja que com 5,8 ml eu já tenho sensibilidade, ou seja, eu tenho sintomas da presença da aplicação desse produto. Cuidados que a gente vai ter que tomar, lavagem do tanque, que está testemunha, que está o início da aplicação, onde tinha resíduos no tanque ainda. Foi diminuindo o resíduo, mas mesmo assim eu tenho que lavar. Então, 1, 2 lavagens, 3 lavagens, vai depender de uma série de condições aí que a gente vai ter que trabalhar. No caso do 2,4-D, tolera um pouco mais, no caso do dicamba é mais sensível, mais cuidado ainda com a lavagem, com a limpeza do tanque, só com água, ou botar algum aditivo. São todos
processos novos que nós temos que incorporar dentro do sistema e que vai nos tornar um manejo mais complexo, ou seja, tanto químico, que integrando o manejo integrado com a utilização dos organismos geneticamente modificados com essas novas transgenias. Então, para finalizar, como é que nós devemos enfrentar todos esses nossos desafios? Conhecimento, primeiro ponto. Inserir práticas de prevenção, de disseminação de sementes. Né? Inserir práticas que integrem práticas culturais no manejo de planta daninha. Aplicar herbicidas nos estágios e doses recomendadas. Aperfeiçoar a dessecação pré-semeadura, permitindo a semeadura no limpo. Incluir herbicidas pré-emergentes no sistema, mas não é só aplicar, eu tenho que saber o que eu estou trabalhando e de que forma eu vou trabalhar. Isso aqui para os alunos que estão fazendo agronomia, os agrônomos recém-formados, é fundamental sentar e estudar. A melhor forma que tem de aprender, até hoje não teve outra, né, é estudando, não tem outra forma. Rotacionar herbicidas com diferentes mecanização e, junto com isso, trabalhar com rotação, se não de culturas, pelo menos de transgenias diferentes, ou seja, com graus de tolerância diferentes às mecanização. Certo, pessoal? Era esse o nosso recado, acabamos nos passando os minutinhos aí, né? Mas eu acho que foi importante para a gente concluir nosso raciocínio. Agora fico à disposição para questionamentos, devolvo a palavra ao Anderson. Não estou ouvindo aqui. Está no mudo, Anderson. Não estou ouvindo. E agora? Ok. Escutam? Sim? Sim. Perfeito. Tá. Muito bem. Mauro, parabéns pela palestra, foi muito boa, o pessoal está elogiando bastante, tem muitos comentários, tanto nas redes sociais como no próprio Instagram, aqui, né, no YouTube, parabenizando a sua palestra, e com certeza isso reflete tudo aquilo que você vem desenvolvendo aí com relação às pesquisas e ensino e extensão no manejo de plantas daninhas. Nós temos uma série de perguntas, vou escolher alguma dessas perguntas aqui para a gente começar a discussão, certo? Uma das perguntas é do Lucas, ele dá os parabéns pela palestra, né? E ele pergunta o que você pensa em relação à utilização da sobressemeadura na supressão de plantas daninhas, pensando no vazio outonal. Então, Lucas, ótima pergunta. A supressão, a sobressemeadura é uma ferramenta importantíssima, pode ser usada como uma ferramenta dentro do processo. Por quê? Porque me permite, quando eu tirar a cultura, já tem a cobertura, né, propiciada pela sobressemeadura. Qual é o porém em relação à sobressemeadura? É a forma como muitos fazem a sobressemeadura em cima de uma área com presença de plantas daninhas
residuais. Ou seja, se eu fizer a pré-semeadura em cima de uma área, como mostrei uma foto daquela de buva, por exemplo, não vai adiantar nada. Por quê? Porque ela vai ser cortada, vai ter o rebrote, a cobertura não vai adiantar. Então, necessariamente, a sobressemeadura, ela é importante, mas é importante que seja feita em cima da lavoura limpa, que tenha a vinda de um bom manejo, no caso de uma soja, né, bem manejada, sem plantaninha, e a partir daí eu fazer a sobressemeadura. Aí eu vou ter um ganho muito grande dentro do sistema. Perfeito. Uma outra pergunta do nosso herbologista no Uruguai, o Thiago Caspari. Ele coloca assim, parabéns pela iniciativa, pelo webinar, e como é visto a entrada de outros amarantos, como por exemplo o Retroflexus, Palmeri, Tuberculatus, no cenário sul do Brasil, uma vez que estão presentes na Argentina e no Uruguai? Thiago, ótima pergunta também. Eu sempre me perguntava se toda a capacidade de disseminação que o caruru tem, as diferentes espécies têm, o porquê que demorou tanto tempo para começar a aparecer no Rio Grande do Sul, tá? Ou nós percebemos a presença dele. Então, nós temos aí o Retroflexus, né, o pessoal de Pelotas tem trabalhado com o Retroflexus, então já está também presente no nosso ambiente, mais naquela região. No caso aqui nós temos o híbrido, até com essas similaridades, algumas características em relação ao próprio Retroflexus, mas vamos ter que ficar atentos. Eu acredito que se nós não tomarmos cuidado em relação a essa disseminação, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter o Tuberculatus, nós vamos ter o Rudis, vamos ter o próprio Amaranthus palmeri, vindo desse cenário, né, de outros países, seja do Uruguai, da tua região, ou mesmo da região da Argentina. É uma preocupação, temos que ficar alertas. Eu tenho medo que é o seguinte, que talvez nós tenhamos aberto a porteira, com a entrada do híbridos, talvez tenha vindo outros, e que nós ainda não estamos conseguindo detectar no campo. Perfeito. Nós temos várias perguntas retratando a respeito de pré-emergentes, Mauro. Algumas mais no inverno, outras em outros cenários, né? Mas eu vou tentar juntar elas em uma só. E principalmente assim, então, parece que há uma tendência em surgir, em que os pré-emergentes cada vez sejam mais usuais. Qual que é a tua visão a respeito da utilização dos pré-emergentes nesses cenários aí que você comentaste, e também com relação a essas plantas daninhas de difícil controle? Bom, o pré-emergente, né, a gente pode analisar num primeiro momento, assim, é uma volta ao passado. Tá? Como eu coloquei lá nos anos 70, 80, nós usávamos muito pré-emergente. Então, alguns podem pensar assim, é um retrocesso. Eu diria, não necessariamente. Eu acho que é uma ferramenta que é importante nós trabalharmos para tirar a pressão em cima daqueles mecanismos que nós estamos estressando ao longo do tempo. A necessidade do pré-emergente, primeiro que assim, o percentual de uso de pré-emergente no Brasil ela é irrisório. Né? Nós acho que não passa de 20%, né, se nós pegarmos aí no Brasil como um todo. Mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta aí que está disponível para nós trabalharmos em cima de mecanismos que nós deixamos de utilizar no sistema. Por exemplo, pega os inibidores da ácido gráfico de cadeia longa, que nós não temos nenhum similar em pós-emergência, os inibidores mesmo da mitose, nós não temos nenhum em pós-emergência, nós temos o potencial dos inibidores de protóxicos como pré-emergentes para ajudar no controle dessas espécies de difícil controle. Tá? Se nós pegarmos hoje, que é a minha grande preocupação, o estresse que a gente está causando com o uso dos graminicidas pós-emergentes em cima de um amargoso, com dose de 0,8, 1 litro por hectare, se eu não trabalhar com uma diminuição nessa pressão, logo eu perco essa ferramenta. Então, o pré-emergente, atuando nas gramíneas em pré-emergência, ele é fundamental. E não é só pré-emergente para soja. Nós temos hoje a nossa necessidade no Rio Grande do Sul de manejo de azevém, que cada vez mais nós estamos precisando de pré-emergente para trigo, para trabalhar no cenário de trigo. Quem sabe um cenário de cevada, ou mesmo até mesmo um cenário de uma aveia para cobertura, se nós tivéssemos uma possibilidade de trabalhar com pré-emergente para diminuir esses fluxos de emergência. Todo esse pré-emergente ele vai me permitir, volto a frisar novamente, tirar a pressão do uso do pós-emergente. Ou dar um outro exemplo, milho. O nosso grande problema de milho hoje foi a seleção desses biótipos resistentes à resistência múltipla a vários mecanismos. Boa parte disso ocorreu por quê?
porque não se trabalhou adequadamente dentro do milho, com doses adequadas de herbicidas, por exemplo, de fotossistema 2, mesmo de carotenoides dentro do milho safrinha, para diminuir essa pressão da planta daninha, para depois trabalhar na pós-colheita de milho. Então, o pré-emergente, para os que têm ação pré-emergente, são fundamentais hoje em todas as culturas. Seria basicamente isso. Perfeito. Nós temos duas perguntas com relação ao rabo de burro, uma do professor Leandro Costa, do Instituto Federal Farroupilha, e também uma do Juan Brugneira. Então, eles querem saber se a ocorrência do rabo de burro tem relação direta com o pH do solo e qual que é um possível manejo para essa planta daninha que, de fato, tem preocupado muito, né? Principalmente as regiões das Missões, mas também a gente tem visto que tem aumentado muito no Planalto também, né, Mauro? Então, uma planta daninha que não é de fácil controle. Num primeiro momento, a gente tem informação e tem resultados de pesquisa que mostram que ele é uma planta que se adapta melhor a solos ácidos. Historicamente, sempre existiu nessas áreas com um pH baixo, com pouca palhada, mais compactado. Mas o que acontece ao longo do tempo? Hoje houve uma migração em função do aumento da quantidade de sementes e a adaptabilidade dela para áreas de maior fertilidade. Hoje não é uma realidade mais somente em áreas de pH baixo. Hoje não adianta só... Tanto é que eu tenho áreas, como o Anderson, você colocou, Anderson, na questão do Planalto, nós temos em áreas de elevada fertilidade. Então, não é somente corrigindo o solo mais. Agora, por outro lado, ela é uma planta que responde à luz. Então, o que nós podemos trabalhar, pensar nisso? Cobertura do solo. O Leandro colocou, o Brunheiro não sei de que região é, o Leandro eu sei de que região ele está trabalhando, numa região onde no inverno ou se tem trigo ou se tem aveia, tem azevém voluntário, tá? Então é uma região onde tem trigo, pode observar que não vai ter o rabo de burro, ou se tiver muito pouco. Agora, onde tiver a pastagem mal manejada, o rabo de burro está lá. Então nós temos a ferramenta, né, para trabalhar. O que nós não temos, muitas vezes, é a predisposição a fazer aquilo. Mas nós temos a possibilidade de trabalhar com isso. Então, o melhor manejo que tem é a gente, se tem já ele presente na área, colhe a soja, corta ele, uniformiza o tamanho da planta, espera o rebrote e, a partir daí, elimina essa planta, esse rebrote. E aí, sim, você faz o plantio de uma cobertura. Se você fizer o plantio dessa cobertura, os novos fluxos não vão ocorrer porque ela responde ao sombreamento. Ou seja, ela precisa de luz para germinar. E aí eu vou entregar uma área limpa para plantio da soja posteriormente. Agora, nas áreas de pastagem, é mais complicado. Por quê? Porque o agricultor não quer perder o azevém. E aí não tem alternativas para fazer um bom controle sem eliminar o azevém presente na área. Aí o resultado, a possibilidade de manejo é lá na frente, como eu disse para vocês, no pré-soja, o que é muito mais complicado o controle. Aí, nesse caso, eu deveria fazer, retira o gado antes, mas aí o pecuarista não quer também, né? Questão de área arrendada, área própria, sei lá, mas que dificulta todo o manejo. Então, não vai ser dentro da soja que eu vou eliminar ele, é fora. Tá? De fato, o modelo de arrendamento, onde que o arrendatário tem que entregar a área no inverno com pastagem, é um problema muito grande, porque o manejo outonal ele fica muito prejudicado, o manejo pré-semeadura da lavoura de verão também fica prejudicado. Então, é uma questão bastante preocupante. Mas vai chegar um ponto, Anderson, que o sistema terá que ser mudado se eu quiser produzir nessas áreas. Não tem outra forma. Exatamente, a gente já acompanhou, fez alguns trabalhos em Soledade, essa safra passada, onde que o arrendatário teve que devolver a área, né, já era um novo arrendatário, porque não conseguiu, né, em função de ser modelo. Então, é uma realidade que tem que ser mudada, com certeza. Tem uma pergunta aqui, Mauro, que é muito boa. Ela se refere à questão com a saída do paraquat. Como é que fica a questão, principalmente aí, do controle do azevém, uma vez que o paraquat era um produto muito importante aí na sequencial. Eu já vou achar aqui quem que fez a pergunta, depois que você responder eu falo. Tá bom, Mauro? Fica à vontade, pode responder. É uma boa pergunta e difícil resposta. Exato. Eu te diria assim, a saída do paraquat,
para as espécies de cotiledôneas, as folhas largas, a gente tem ainda alternativas e combinações. Agora, para o azevém vai ficar bastante complicado. Eu te diria assim, para um pré-trigo, eu não me preocuparia tanto, porque a planta está pequena. E planta pequena eu tenho alternativas para controlar. O problema todo que vai estar associado a um pré-plantio, por exemplo, de uma cultura como milho. Aí ele vai fazer muito mais falta, porque nesse momento o azevém está em início ou em fase de florescimento, então é mais difícil eu controlar. Então, as ferramentas, eu diria assim, nós não temos muitas alternativas, não. Vamos pensar assim, não, glufosinato de amônio, para essa condição não vai bem. Né? Até ele ajudaria muito planta bem pequena, mas não nessa condição. Então, vai ficar difícil para a gente trabalhar nesse cenário aí. Se fosse num milho e uma planta pequena, eu poderia trabalhar aí com a LS junto, né, um Ixofuron, né, um pré-milho, daria para fazer alguma coisa, mas numa planta grande, eu vou ter muita dificuldade. Então, vai ser complicado. Talvez nós vamos ter que ajustar mais as doses dos graminicidas aí para tentar trabalhar, mas a gente sabe que tem limitações em relação a isso. Vai ser uma complicação. Eu não diria que não tem uma receita para isso, não. Isso, foi o Arthur Mistura, Letícia me ajudou aqui, o Arthur Colete Mistura que fez a pergunta. Obrigado pela pergunta, Arthur. Uma outra pergunta aqui, Mauro, do Ângelo Machado, se você, Mauro, tem algum resultado de controle de capim-rabo de burro em trigo emergido com o uso de clodinafop? Não é muito bom. Não é muito bom para isso. Né? Teria que só ver se planta, talvez planta bem jovem, não testei, ele planta bem jovem, talvez teria que ajustar um pouco isso, mas ele não é um bom produto para essa planta daninha, não. Né? Com certeza, para plantas estabelecidas, não teria um efeito, mesmo aumentando muito a dose, é mínimo. Né? Tem que ser, se tiver, eu também nunca testei, mas se tiver, né, Mauro, tem que ser um fluxo novo, planta muito pequena. O que nós temos de resultado em relação a rabo de burro são alguns pré-emergentes muito bons para rabo de burro. Nós temos, por exemplo, um pré-soja, o próprio diclosulam vai bem, Detus ALS, mas Etapir vai bem também, como pré-emergente. Nós temos o S-metolacloro, um bom pré-emergente também, a trifuralina também tem um certo controle também, como pré-emergente, e talvez nesse caso aí, num trigo, a gente começar a pensar num pré-emergente de trigo, nessas áreas onde eu possa ter rabo de burro, que germine dentro do trigo, eu poderia trabalhar numa condição dessa. Mas tem que ver bem se é germinação ou se é sobra lá da dessecação, né, que você está tendo na área. Exato. Mais uma pergunta aqui, uma das primeiras perguntas feitas do Emanuel Favreto, ele pergunta a respeito da trapoeraba, principalmente com relação ao controle, Mauro. É uma plantaninha bem complicada aí, né? Tem algumas possibilidades no manejo outonal, mas a planta que tem difícil controle também. Como é que é o nome dele, que fez a pergunta? Emanuel Favreto. Emanuel, vamos pensar assim, qual trapoeraba você quer controlar? Tá? Normal, e já disse a tua pergunta, se você me respondesse agora, você ia me dizer, não, mas é a planta grande. Exatamente aí é o problema. Planta jovem é fácil controlar. O que está acontecendo? Está sobrando da soja, e aí quando eu vou colher a soja, ela está adulta. Na planta jovem, sementeira, nós temos alternativas. Talvez glifosato tenha alguma dificuldade na soja, mas nós temos ALS que vão bem. Temos sementeira, tem residuais também. Agora, na planta adulta é mais complicado. A planta adulta nós temos que fazer combinação de herbicidas. Então, a associação, por exemplo, de um glifosato com um Protox vai muito bem. Muitas vezes eu posso botar um glifosato, um Protox e também uma auxina, também vai bem. Né? A dessecação sequencial glifosato, o auxínico e paraquat depois, no caso, não vai tão bem. Então, muitas vezes a mistura de 2, 3 é melhor do que propriamente uma sequencial. Mas eu te diria assim, o Protox nesse tipo de planta, ele é fundamental para a gente poder ter um bom controle. Perfeito. Bom, nós já estamos indo para o
para o final desse último encontro, né? E a Jéssica, ela acabou de fazer uma pergunta. E boas práticas podem ser recomendadas aos agricultores ao utilizar herbicidas hormonais para não causar problemas com áreas de fruticultura e olericultura? Então, é quase uma nova palestra. Excelente pergunta. Eu não quis abordar isso, porque senão a gente, como eu já gastei um pouco mais dos 45, iria mais ainda. Mas, acima de tudo, nós temos aqui... Eu penso assim, se eu tenho uma cultura sensível próxima, muito próxima, talvez a minha alternativa seja não usar. Primeiro ponto. Se eu tenho a proximidade de regiões com pomares, nós temos alternativas. Né? Um ponto assim importante, hoje nós usamos o 2,4-D principalmente em função de quê? De plantas de buva, que estão muitas vezes muito desenvolvidas e que precisam dele. Então vamos pegar e começar a boa prática nesse sentido. Trabalhar com boas práticas de tal forma que as plantas daninhas não cresçam muito, que eu não tenha plantas adultas, que eu precise usar necessariamente esses hormonais nessa condição de áreas próximas a pomares, é o primeiro ponto. Outro ponto importante é a gente trabalhar com a tecnologia de aplicação. E aí nós temos que nos reeducar. A maioria dos produtores, salvo exceções, né, procuram trabalhar com volumes de aplicação errados para esse tipo de produto. Nós temos que trabalhar com volumes maiores, né, para diminuir os riscos de formar gotas pequenas. Nós temos que trabalhar com pontas de pulverização adequadas, pontas de injeção de ar, não exatamente, fugir dos leques, muitos usam o cone, o fungicida, e usam o cone para o herbicida. No caso desses herbicidas, com certeza vai dar problema. Nós temos que trabalhar integrando esses cuidados todos com a tecnologia de aplicação, velocidade de vento, condições de ambiente, todos os fatores que possam acelerar o processo de perda do produto. Outro ponto é a gente trabalhar com aquelas formulações de 2,4-D, de dicamba, que tenham alguma forma de proteção, de diminuição do risco, tanto da volatilidade, quanto principalmente da deriva. Lembrando que a volatilidade é muito associada ao produto, potencializada pelo ambiente. Já a deriva, ela é principalmente em função da tecnologia da aplicação. A deriva está na nossa mão. A deriva está na mão daquela pecinha que fica sentada lá na frente do volante do trator, do pulverizador. É aquela pecinha que vai ter que tomar cuidado com a aplicação. Essas são as boas práticas que nós temos que trabalhar dentro, quando utilizar esses produtos, no meu modo de ver. Perfeito, Mauro. Ainda temos bastante a evoluir, com certeza, né? A gente tem melhorado muito nos últimos anos, mas ainda temos que melhorar. E na mesma linha, o Samuel Gerhardt pergunta se essa classe de produtos não corre risco de ser suspenso, tornando inviável algumas novas tecnologias, alguns novos eventos transgênicos que estão para chegar no mercado. Essa é uma discussão, né, que está tendo não só no Brasil, mas em outras regiões, né, muitas vezes há proibições de algumas formulações, né, mas ao mesmo tempo traz à tona essa discussão toda. No próprio questão do Rio Grande do Sul, do 2,4-D, a mina, né, tem alguns municípios que tem todo o monitoramento, né, tem algumas restrições de uso, alguns cuidados, então é um cenário que nós vamos ter que vivenciar aí. Tá? E eu acredito assim, que se nós não tomarmos cuidado em relação a hora que introduzir essas tecnologias, nós vamos começarmos a adotar os produtos nas tecnologias de uma forma correta, nós corremos um sério risco, sim, de acelerar cada vez mais essa corrente aí de proibição ou de restrição de utilização desses produtos em algumas regiões. Com certeza nós corremos esse risco, sim. Exatamente. Bom, nós recebemos uma série de felicitações, Mauro, de alguns conhecidos, o professor Haroldo, lá do Rio de Janeiro, o professor Sérgio Machado, da UFCM, o professor... Satisfação. Exatamente, o professor Joanei Sequim, que agora está lá no EPG, então, os colegas prestigiando, chamando os alunos, muito bacana, né? O que é interessante é que tem de várias gerações, né? Tem o Sérgio Machado, tem o Joanei, né? Então, vai bem e nós juntos aí, né? Que exatamente. Chamando os alunos, envolvendo, nós tivemos aí uma média
de 250 espectadores, né? Um público muito bom, um público que está interessado. Você mesmo colocou, né, Mauro, que nós temos uma série de desafios, né, e precisamos cada vez mais de assistência técnica que olhe para a questão de plantas daninhas como um desafio muito grande, que esteja capacitada, né? Então, nós temos a questão dos novos eventos transgênicos chegando, nós temos as questões aí relacionadas às novas espécies, né? Falou muito bem a questão do rabo de burro, né? Também tem a losna, as rubiáceas com muitos problemas, todas as questões de resistência, os pré-emergentes chegando mais forte, né? Já estão no mercado, mas chegando mais forte, então a gente precisa que essa gurizada aí fique muito antenada e aprenda muito aí a respeito da questão de manejo de plantas daninhas, né? E você falou muito bem aquilo que a gente já vem reforçando muito em sala de aula e nos treinamentos, palestras, da questão do manejo integrado, né? Acho que isso a gente não pode deixar para trás. O herbicida ele é uma ferramenta, não é a única ferramenta, existem outras ferramentas. Claro que muitas vezes é difícil mensurar a questão, quanto que o manejo cultural ajuda, quanto que uma cobertura de inverno ajuda, né? É difícil ter essa mensuração, porque não tem uma comparação, não tem um lado a lado, mas isso são questões que são fundamentais, e se de fato nós não irmos para o lado do manejo integrado, cada vez mais os herbicidas vão perder efeito e cada vez mais vai se tornar insustentável a questão do controle químico. Então, essa é uma questão que foi muito bem tocada. Te agradeço por isso, porque são mais vozes falando nesse sentido, né? Não estou dizendo que você nunca falou, mas para os nossos alunos, pelo menos, né? É interessante que eles escutem outras vozes, né? E eu vi que o professor Haroldo colocou alguma coisa aqui, eu tenho duas telas, por isso que eu fico dando uma olhadinha para o lado, né? O professor Haroldo colocou assim: quando se fala em tecnologia de aplicação, pensamos nos mimetizadores de auxinas, como os produtores estão preparados para usar as tecnologias. Tá? Então, basicamente, eu acho que eu me perdi aqui um pouco, mas eu vou te ler de novo, tá? Quando eu falo em tecnologia de aplicação, só se pensa em auxinas, né? E se os produtores, de certa forma, estão preparados, né, para usar esses novos herbicidas, se estão preparados para seguir essas regras, como é que é o teu entendimento a respeito disso, Mauro? Eu acho que um pouco dentro do que você colocou, se melhorou bastante. Eu acho que gradativamente o número de novos profissionais fazendo treinamento na área de tecnologia de aplicação tá qualificando. Mas o grande problema e o grande diferencial que nós temos, ele é regional. Por exemplo, se eu for para o centro-oeste, a minha preocupação de tecnologia de aplicação, ela existe, mas muito mais em termos da eficiência do produto em si no controle, que é a questão do ambiente, porque a tecnificação ela é maior. Agora, conjunto de produtores que muitas vezes não têm o equipamento adequado, que muitas vezes não tem mesmo tendo o adequado, muitas vezes não tem os cuidados na reposição, na substituição das pontes de pulverização, né? Então, esse é um processo de educação constante. Haroldo, eu te diria assim, melhorou bastante, mas temos muito ainda que evoluir. E temos que tomar muito cuidado hoje com a tecnologia da aplicação, e aí não é somente os auxínicos, são com as associações. Herbicida eu sempre tenho comigo, qual é o objetivo dele? Usar para controlar a planta daninha. E nós temos usando muito situações de campo e misturando um fertilizante junto, misturando um fungicida, um inseticida, e muitas vezes sem ter, ou adjuvantes, sem ter um conhecimento, ver se é possível ou não trabalhar. Então, nós estamos, além das dificuldades operacionais do equipamento, algumas situações estamos perdendo isso em termos de algumas associações equivocadas, no meu modo de ver, que nós estamos fazendo no campo. Muito bem. E uma preocupação que surge, né, inclusive, é uma pergunta do Thaleson Maurer, e com essas novas tecnologias, nós vamos também ter que controlar as plantas voluntárias dessas tecnologias, né? De certa forma, pode ser um problema, né? Mas qual que é a tua visão a respeito disso, Mauro? Eu tenho uma visão assim, ó, eu acho que nós, às vezes, a gente se preocupa com o controle.
Só que nós também temos que nos preocupar um pouco antes em relação a isso. Por que sobra tanto milho voluntário? Porque a colheita do milho, por falhas de logística, por tentar não diminuir ou ter o menor custo para a secagem, né, se colhe o milho extremamente seco. Qual é a planta de milho que fica em pé com umidade, colher umidade de 13% ou 12%? Eu tenho muita perda em função disso, processo de colheita. Então, primeiro ponto, práticas de manejo, população adequada, uniformidade de plantio, colheita, momentos favoráveis, para tentar diminuir a perda de sementes. Regulagem de colhedora. Agora, parte da perda vai ter. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos, primeira coisa, aquilo que eu coloquei antes lá, planejamento. Eu vou ter que começar a mapear essas minhas áreas. Eu tenho que saber o que eu tinha antes. Por exemplo, se eu tenho uma soja em lixo, vou querer aplicar o 2,4-D depois para controlar essa soja? Óbvio que não, mas eu tenho que saber que ela era em lixo. Então, isso vai também exigir do técnico essa fidelização, se é o termo correto, ou seja, essa afinidade grande com o produtor. Não é só lhe indicar o produto, ele tem que conhecer a dinâmica e o planejamento, as culturas e as cultivares que o produtor utiliza naquela propriedade. Em termos de alternativas, elas vão ficar mais específicas, não vão ser mais gerais, mas nós teremos alternativas para controlar o milho RR, teremos alternativas para controlar, pegar o mesmo a soja em lixo, soja de cama. O que acontece, por exemplo, no caso de milho RR, é que ficou mais... e a gente faz alguns treinamentos em relação a isso também, né? O que a gente tinha uma vez? Nós tínhamos uma facilidade entre a soja RR, eu poderia plantar, né, e controlar facilmente depois, com o mesmo herbicida, né? Só que entrou o milho RR, daí ficou mais difícil, ou seja, já foi fácil, ficou difícil, agora tem que botar um graminicida junto, custa mais. Exatamente. A simplificação, de certa forma, fazer tudo muito simples, nos trouxe uma série de problemas, né? Então, agora, quanto mais complexo terá que ser necessário. Agora eu vou fazer a última pergunta, a pergunta do Paulo Roberto Fidelis Giancotti, que é a respeito da alelopatia, né? Se a questão da alelopatia possui um papel importante nesse sentido, né? Canola, sorgo, girassol podem ser utilizados em sistema para utilizar o potencial químico, né, aleloquímico, na supressão das plantas daninhas. Ótima pergunta. Muitas vezes a gente não consegue separar no campo o benefício, se é só físico da palhada ou se é também alelopático. Mas nós temos vários trabalhos, a gente tem trabalhos publicados, inclusive, com algumas dessas espécies, o pessoal do Paraná, do Instituto Federal, lá o Michelangelo, tem vários trabalhos com o sorgo, né, inclusive isolando o composto em si, ou seja, nós temos potencial, sim, de uso. Só que, obviamente, que a gente não pode pensar exclusivamente. Mas eu tenho certeza absoluta que um sistema onde tem um sorgo no período de pós-colheita de uma soja, pegando onde é possível estabelecer ele, esse sorgo, além de ter o efeito da palhada, ele também vai ter o efeito do sorgo oleone, que ele vai liberar e que vai ajudar no controle inicial da infestação de plantas daninhas. No caso da canola, eu tenho orientados que trabalharam também com potencial alelopático da canola. Para picão preto é fantástico, ele diminui sensivelmente a emergência de picão, né? Tanto é que nós recomendamos, como segurança, plantar canola, colher a canola, esperar pelo menos 30 dias para plantar soja, porque também ela pode ter efeito alelopático para a soja. Então, a alelopatia ela é importantíssima e que nós temos que cada vez mais entender ela e colocá-la como uma das ferramentas dentro do sistema. Volto a dizer, no campo às vezes é difícil de quantificar quanto de uma, quanto de outra, mas com certeza ela está contribuindo. A própria aveia com a escopoletina, ela também ajuda, e ajuda bastante. Tem cultivares da aveia branca que são ricas em escopoletina, que são extremamente favoráveis na supressão de plantas daninhas. Então, é uma área importantíssima e que quanto mais gente estiver pesquisando, melhor será para o sistema. Muito bem. Mauro, eu gostaria de parabenizar a sua palestra, mas também parabenizar os nossos alunos, né, tanto do campus Ibirubá quanto do campus Sertão.
Eu tive a oportunidade de acompanhar praticamente todas as palestras, tanto do primeiro, mas principalmente do segundo webinar, e a qualidade, a estrutura montada, a divulgação, a qualidade dos banners, né, a, a estrutura por trás, né? Claro que é online, mas tem que ter computadores, tem que ter internet, tem pessoas que estão no Paraguai que estão lá colaborando, tem pessoas que estão lá em Naumetoque, né? Então, uma coisa muito bacana, é muito legal ver o potencial que nossos alunos têm, o potencial que eles têm para liderança, para organização, pessoas com atitude, né? Então, dá os parabéns para essas pessoas aí que estão enganjadas para tornar esse evento uma realidade, né? Tantos que já estão no segundo webinar, então são alunos que estão bem à frente do seu tempo, né? Enquanto muitos ainda webinar nem estão acontecendo, né? Muitos seminários, congressos, esses nossos alunos já estão no segundo, né? Então, dá os parabéns para eles, porque nesse momento de pandemia são situações diferentes, e mesmo assim eles estão aí enganjados em colaborar com a formação dos colegas, né? Acho que isso é uma coisa que nos deixa muito orgulhoso de fazer parte desse time. Eu agradeço a eles pelo convite de ser mediador dessa palestra. Para mim, o Mauro é com certeza uma referência. O Leandro é uma pessoa nova, né? Começou muito cedo, né, Mauro? Mas a gente já tem, assim, com certeza como uma referência e nos serve de luz, e a gente, de certa forma, agradece por poder estar trabalhando com o Mauro sempre muito próximo, né, Mauro? Trabalhando em conjunto. O Mauro, ele tem um trabalho muito legal no sentido das mídias sociais. O Mauro, ele tem uma plataforma chamada UpHerb, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, Mauro, assim, porque acho que vale a pena, porque ali está convergindo um monte de informação bacana, um monte de informação aí, basicamente tudo isso que você falou, muita coisa está lá nessa plataforma, né? E se você poderia brevemente falar e dizer como é que os nossos alunos profissionais podem seguir essa plataforma, porque vale a pena. Bom, acredito que durante a apresentação aparecia ali tanto o Instagram quanto o endereço em si. É uma página aberta onde a gente procura trazer os conteúdos todos relacionados, né, a plantas daninhas, somente relacionados à planta daninha e tecnologia de aplicação de herbicidas, de tal forma que possa ser um local de consulta para o aluno dentro da identificação de plantas, e ela está aberta no sentido de construção contínua. Então, ela tem espaço, ela tem um item biblioteca, que eu sempre chamo a atenção desse, onde consta lá uma série de publicações de outros pesquisadores, tem livros online que você pode baixar, tem circular técnica, tem informações sobre, saiu que pegou de Trapoeraba, por exemplo, tem uma circular técnica em Trapoeraba, tem outra do Elephantophilus mollis, que é do Anderson, inclusive, que está lá, ou seja, está aberta para o pessoal. Então, a ideia é essa, a gente enriquecer cada vez mais de informações que possam ser utilizadas. Tem fotos que podem ser baixadas também, tem materiais todos que estão livres para serem acessados. Tem o canal do YouTube também, que tem alguns vídeos que a gente posta para ajudar bastante a informação, mas ela nasceu justamente dessa mudança no perfil dos jovens, né, que querem, muitas vezes, uma leitura mais rápida, que seja confiável, né, para que eles possam aprofundar o seu conhecimento. Então, é nesse sentido. E está aberto para colaboradores também, para querer publicar, querer escrever, que a ideia é, quanto mais informação tiver, melhor. É socializar a informação. Né? Até porque, há algum tempo, estamos se aposentando, e não adianta ficar no computador, né? Então, tem que levar para mais gente essa informação toda. Perfeito, Mauro. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a você, Mauro, por essa brilhante palestra. O pessoal está muito feliz com o que foi passado, muitas felicitações, recebendo mensagem de todo que é lugar. Nós tivemos gente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, Paraná, Mato Grosso, Nordeste, né? Então, o pessoal colocando aqui, muito bacana mesmo. A gente fica muito feliz de ter essa possibilidade da sua palestra como encerramento. O Anderson, eu gostaria de agradecer, acho que a tua pessoa, né, por ter me convidado, e
a nossa parceria toda, mas acima de tudo os diretórios acadêmicos. Eu não sei o nome dos meninos, tá? Mas os meninos envolvidos nesse processo. Eu acho que o fato de você estar primeiro no diretório acadêmico já mostra que você tem um diferencial. Mas, acima de tudo, a capacidade que você passa a ter de organização. Então, esse modelo, né, forçado no primeiro momento, mas que vira uma oportunidade importante de levar a informação para muito mais pessoas do que fazer uma semana acadêmica restrita a um grupo menor de pessoas. Então, é uma forma de não parar, de buscar informação, de interagir. Então, fantástico. Então, de parabéns e agradeço a oportunidade de poder colaborar com vocês. Perfeito, então. Mauro, mais uma vez obrigado. A audiência que ficou até agora, muito obrigado. Foi muita participação, as perguntas foram bastante pertinentes. Nós já estamos chegando a 91 minutos e vamos encerrar por aqui. Pessoal, um bom final de semana, tudo de bom. Sigam lá as redes sociais que nós colocamos nos comentários e tudo de bom para vocês. Ótimo final de semana. Até mais, tudo de bom.